Olá, sejam muito bem-vindos ao meu universo de ideias. Hoje a nossa conversa será sobre Discutindo o Poder da Linguagem, parte 3. Mas antes de entrarmos no tema, vejam a nossa vinheta. Primeiramente, permitam-me lhes fazer uma confissão. De Londres, onde vivo há quase 40 anos, observo como quem está numa torre de vigia. Observo como quem tenta entender, mas o que tento entender não é o universo, é o meu universo. O universo que me chega pelos sentidos, o universo que a linguagem organiza, o universo que a linguagem também distorce, porque a linguagem não é neutra, nunca foi. No meu caso, ela é mistura, português brasileiro e inglês britânico. Uma língua híbrida, plural, mas imperfeita, uma língua que explica e ao mesmo tempo confunde. Assim nasce o universo do Barbieri, relativo, instável, sempre em reconstrução, um universo que depende da linguagem, e uma linguagem que falha ao explicar, falha ao traduzir, falha ao prometer verdade, e ainda assim é tudo o que temos. Viver é isso, tentar entender, com ferramentas limitadas, sentir intensamente, prazer e dor, subir e descer sem mapa. Quem não sofreu, não viveu. Friedrich Nietzsche, viver física e emocionalmente custa caro, mas viver ainda assim acontece. Aconteceu e acontece comigo. O incômodo maior talvez seja outro. Fazemos perguntas grandes demais para as respostas que podemos alcançar. O que é a realidade? O que é o real? Perguntas antigas, respostas ausentes e talvez sempre ausentes. Então resta escolher a frustração ou a busca. Tenho aprendido a escolher a busca. Buscar sem garantias, pensar sem certezas, criar sem aplauso, ignorar os números pequenos, valorizar o gesto. Penso, logo existo. Porque pensar, como lembraria René Descartes, não é apenas existir, é insistir em existir com consciência. E no fim, volto a William Blake, ver o mundo num grão de areia e o céu numa flor silvestre, segurar o infinito na palma da mão e a eternidade numa hora. Talvez seja isso, não saber e ainda assim ver e viver, mas ao longo dessa busca, algo começou a me inquietar ainda mais. Essa torre de vigia, será que é mesmo uma torre? Ou será apenas um castelo de cartas? Porque se penso bem, essa estrutura que me permite ver mais longe também pode ser a mesma que limita aquilo que sou capaz de ver. Uma torre construída pela linguagem, uma torre que organiza, mas também enquadra. E talvez uma torre que não foi construída apenas por mim, mas pela minha história, pelo Brasil que trago em mim, pela Inglaterra onde vivo, pelas ideias que absorvi, pelas palavras que aprendi a usar. Então talvez eu não esteja dentro da torre, talvez eu seja a torre. E se sou a torre, então ela não é fixa, ela está em reconstrução constante. E é aí que a imagem muda, porque essa torre pode não ser de pedra, pode ser, na verdade, um castelo de cartas, alto o suficiente para ver longe, frágil o bastante para nunca me deixar esquecer. Um sopro e tudo muda, uma nova ideia, e a estrutura se reorganiza. Uma nova palavra, e o mundo ganha outra forma. E isso não acontece só comigo. Acontece também com aquilo que chamamos de conhecimento, com aquilo que chamamos de ciência, com aquilo que chamamos de realidade. Não me inquieta a fragilidade da ciência, inquieta-me a fragilidade da linguagem com a qual construímos aquilo que ousamos chamar de realidade, porque no fim não lidamos com o real, lidamos com versões organizadas, versões traduzidas, versões inevitavelmente distorcidas. E talvez o nosso maior equívoco seja esquecer disso,
Esquecer que o castelo não é a realidade, mas apenas a forma como tentamos mantê-la de pé. Mas há algo ainda mais perturbador. Esse castelo não está apenas sendo construído. Ele está sendo constantemente reorganizado. E aqui entro num ponto delicado. Vivemos um tempo em que a própria realidade parece entrar em loop. Os fatos acontecem, são narrados, são simplificados, são repetidos, e de tanto serem repetidos, passam a ser percebidos como verdade. E essa verdade passa a influenciar novas interpretações, que voltam a alimentar o sistema. Um loop, não necessariamente controlado por uma mão única, mas favorecido por um ambiente onde a informação é excessiva, o contexto é escasso e a linguagem se torna cada vez mais comprimida. E nesse ambiente, algo curioso acontece. As versões mais simples sobrevivem. Tem vantagem evolutiva no sistema, ainda que do ponto de vista humano representem um movimento involutivo. E assim vemos emergir certezas frágeis, convicções rígidas, explicações fáceis para problemas complexos. Não porque sejam verdadeiras, mas porque são sustentáveis dentro desse ambiente. E nesse processo, a história deixa de ser memória e passa a ser versão, como num eco distante de Orwell, não como profecia, mas como espelho ampliado. E é aqui que a minha inquietação encontra seu ponto mais agudo. Não estamos apenas lidando com as limitações da linguagem, estamos lidando com um sistema que reforça essas limitações. Fragmentação, que premia a simplificação, que dificulta a nuance. E ainda assim, a escolha permanece, sempre permanece. Podemos nos perder no loop, ou podemos ao menos reconhecer que estamos dentro dele. Podemos aceitar versões prontas, ou insistir na busca. Buscar, mesmo sabendo que não há garantias. Pensar, mesmo sabendo que não há respostas finais. Construir, mesmo sabendo que o castelo é frágil. Porque talvez, e apenas talvez, a lucidez não esteja em encontrar a verdade, mas em manter a consciência daquilo que nos impede de alcançá-la plenamente. E ainda assim, continuar, ver, pensar, reconstruir e viver. Se este conteúdo fez sentido para você, considere deixar um like e se inscrever no canal. Além de apoiar diretamente o meu trabalho, isso ajuda os algoritmos do YouTube a entenderem que este vídeo merece continuar circulando.